Planejar ou deixar levar? Eis a questão. Uma das maiores objeções ao planejamento de vida é aquela ideia de que não adianta planejar porque a vida acontece, as coisas mudam, a gente não pode prever o futuro, a gente não tem como prever o que vai acontecer quando a gente começar a seguir numa determinada direção. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre esse dilema. Como lidar com o inesperado? Como lidar com o fato de que a vida tem vontade própria? Uma das dúvidas mais comuns quanto ao planejamento de vida é em relação à sua manutenção num mundo cheio de surpresas, mudanças inesperadas, urgências, acidentes de percurso e influências externas. Muitas pessoas deixam de planejar porque elas acreditam que as forças externas atuam de tal forma que não adianta planejar, que o melhor é deixar a vida acontecer. Tem muito daquele argumento de que não vale a pena planejar, que você deve seguir o fluxo e esperar que a vida traga o que você deseja. Uma analogia que eu gosto de fazer é com a navegação. A humanidade navega há milênios e é claro que muita da navegação do passado foi feita às cegas, sem um destino claro, mas há essa compreensão quando se trata de navegação de que a gente pode definir, velejar ou navegar de um lado para o outro do mundo, apesar de ninguém poder controlar a natureza. Um barco está à mercê das diversas forças da natureza que operam ali naquele ambiente, ventos, tempestades, furacões, correntes marítimas, possibilidade de colisão com baleia, enfim, muita coisa pode acontecer no mar. E a gente não tem nenhum controle sobre essas possibilidades, sobre as forças que atuam nessas circunstâncias. Mesmo assim, a navegação é uma coisa corriqueira, faz parte do mundo moderno. Navios planejam ir de um lugar para o outro ao redor do mundo e eles fazem essas jornadas sem maiores incidentes. Um veleiro, um barco pequeno, corre mais risco, mas mesmo assim muitas pessoas velejam e vão de um lado para o outro do mundo. Elas não saem à deriva e dizem, eu vou ver no que dá, eu vou ver onde é que eu chego, vou ver onde o mar me leva. Não, elas definem metas, mesmo contabilizando toda a flexibilidade necessária que se tem que ter quando se lida com as forças da natureza, mas elas definem, eu vou de Recife para Lisboa, eu vou do Rio de Janeiro para as Ilhas Galápagos, enfim, milhares de velejadores fazem essas aventuras o tempo todo. Incidentes acontecem? É claro, esses dias mesmo eu vi um caso de uma baleia que colidiu com um veleiro e os tripulantes ficaram à deriva em alto mar por vários dias. Mas outros velejadores não olham para esse caso e pensam, olha só o que aconteceu com esses caras, isso pode acontecer com qualquer um, não vamos mais velejar. Não, é claro que isso não acontece, todo velejador entende os riscos que existem nessa atividade. A postura que a gente deve ter na nossa vida com relação a definir metas e planejar é similar. A gente entende que o simples ato de viver já envolve diversos riscos. Diz o ditado que para morrer basta estar vivo. E não é só o risco de morte, mas qualquer risco. O risco das coisas darem errado, o risco de acidente de percurso, o risco de nos decepcionarmos, de nos frustrarmos, risco de interferências indesejáveis nos nossos planos, dos nossos desejos não se realizarem. Mas isso faz parte do jogo da vida. E essa objeção ao planejamento, o não vou planejar porque as coisas podem dar errado, ou não vou planejar porque coisas inesperadas acontecem, eu não tenho como controlar a vida, revela só ingenuidade. A gente vê pessoas planejando e alcançando metas o tempo todo, desde metas como velejar de um lugar para o outro até abrir uma empresa e tornar essa empresa um negócio bem sucedido, metas pessoais como perder muito peso, mudar um hábito, superar uma dificuldade de comportamento, superar um obstáculo, escrever um livro, enfim, as pessoas alcançam metas
o tempo todo, apesar de todas as possibilidades das coisas não saírem como idealizado, como planejado. Essas objeções ao planejamento, essa resistência à ideia de planejamento, ela decorre de mitos e ideias incorretas que as pessoas têm e preconceitos com relação ao planejamento. Tem muito aquela ideia de que planejamento é uma coisa inflexível, aquela coisa, se planejou tem que acontecer exatamente aquilo, se tem que fazer qualquer alteração é porque os planos não deram certo, ou que planejamento envolve controlar a vida de alguma forma. Então a pessoa pode ter aquela antipatia automática pelo planejamento, ela vê o planejamento como uma coisa chata, engessante, até mesmo manipuladora, como se a pessoa que planeja estivesse tentando manipular o próprio destino. E tem muita gente que tem aquela visão cor-de-rosa, romântica, hollywoodiana da vida, como se o ideal fosse deixar a vida levar e as coisas vão acontecendo e as surpresas da vida vão aparecendo. E essa visão, é claro, ela é fantasiosa porque a vida é difícil. Sem um direcionamento e uma intencionalidade prática, levando a pessoa em direção a metas definidas, é muito fácil ficar para trás, é muito fácil a pessoa ser engolida pelo rolo compressor da vida se ela se permitir ficar à deriva nesse mar da vida, né? Há muito mais probabilidade de que coisas negativas acabem afetando a pessoa do que eventualidades positivas. Isso porque a falta de planejamento, ela também torna a pessoa mais vulnerável. Ela não se prepara para as eventualidades negativas. E da mesma forma, ela não se prepara para tirar melhor proveito das oportunidades, das ocorrências positivas. Então, a falta de planejamento na prática, tirando toda a maquiagem de novela, de historinha de Hollywood, deixa a pessoa estagnada, porque a própria dificuldade da vida deixa ela ali correndo para dar conta do recado, para pagar as contas, para manter uma qualidade de vida mínima, e o tempo vai passando e a vida vai levando, mas nem sempre para os lugares maravilhosos e fantásticos que a pessoa idealiza. Se ela quer chegar nesse lugar fantástico que ela imagina, ela vai precisar planejar. Eu agradeço muito você estar aqui, ter assistido esse vídeo. Se você quiser acompanhar meu trabalho, você pode se inscrever no canal e também pode se inscrever por e-mail no site Guia da Vida, em guiadavida.com.br. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.